Olá, meus queridos alunos, vocês estão bem? Eu sou a professora Neide e vou estar aqui com vocês para a gente falar sobre mais um assunto importante da nossa disciplina de análises sanguíneas. Nessa hora, a gente relembra a nossa aula 3, que falamos sobre a contagem de plaquetas, e já começa a falar de um assunto que eu gosto muito, que são as provas bioquímicas do sangue. Lá, quando a gente estudou no início e falou assim das células, dos elementos figurados, né? Eritrócitos, leucócitos, plaquetas, tudo que a gente já viu até agora, nós falamos também do plasma. É no plasma que vão estar, né, esses componentes, deixa eu ver se eu melhoro aqui, que vão estar esses componentes que nós vamos falar agora, né? Nas provas bioquímicas, nós temos, por exemplo, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui, isto. Nas provas bioquímicas, por exemplo, nós temos milhares de substâncias que a gente pode medir que estão no plasma. Vamos começar aqui por baixo. Hormônios, diversos hormônios. As provas da coagulação, a gente falou de plaquetas, mas também vão ter os fatores de coagulação que vão estar ali no plasma. E aí tem tempo de trombina, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada. Só a coagulação do sangue, vocês já perceberam, daria outra disciplina com essa carga horária que a gente está fazendo aqui, o geral de análises sanguíneas. Os testes da função hepática, os íons, os minerais, né? A gente trabalha muitas vezes com dosagem dos macrominerais, outros pesquisadores com dosagem de micro e vários outros componentes aí sanguíneos. O que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, que eu tento pensar como mais importante? Os metabólitos nitrogenados, e proteicos, né? A proteína total, a albumina, globulinas, as frações proteicas, ureia e creatinina. As enzimas de origem hepática, origem muscular, origem óssea, e os metabólitos energéticos, glicose, vocês já devem ter ouvido falar, os triglicerídeos, o colesterol total e as frações do colesterol em animais. Então, vamos para esse nosso início aqui. Tudo está lá, né, na bioquímica. Então, o que eu vou falar agora? Das proteínas e compostos nitrogenados, vamos ver quanto tempo vai dar, dos compostos energéticos, das enzimas, fechar nosso assunto aqui com as considerações finais e as referências. A primeira coisa que a gente precisa falar, quando está falando de análises bioquímicas do sangue, é a padronização internacional de cores para esses tubos de coleta. Reparem que aqui tem um leque de cores: vermelho, azul, verde, né? Azul mais escuro. Aqui nós temos roxo, né? Que é o roxo, a Convenção Internacional para o EDTA sódico, que vai quelar o cálcio e impedir que o sangue coagule. Em tubos roxos, geralmente é o que a gente coleta para o roxinho aqui, ó, para hemograma. Tubo heparinizado, né? Esse aqui da tampinha verde, a gente pode coletar para fazer análise de glicose, mas tem um inconveniente que a separação das células tem que ser imediata mesmo. E tubos vermelhos, né, para coleta e de dispensação de soro. A gente pode, né, ter tubos iguais a esses aqui, né, com ativador de coágulo, para que ele coagule mais rapidamente, a gente obtenha o soro. E pode ter, né, vocês estão reparando que tem uma divisãozinha aqui embaixo nesse tubo, que é o gel de separação, que aí facilita muito o processo, né, principalmente em experimento, quando a gente tem muitas amostras, o processo de separação do coágulo do soro sanguíneo. A identificação desses fluidos corporais é um processo bem antigo, mas principalmente para as doenças, né, na medicina veterinária, a gente já trabalha com isso há bastante tempo. Só que é uma coisa mais recente a aplicabilidade de análises sanguíneas na zootecnia, porque a gente entende o metabolismo, entende a nutrição, entende o que o animal está passando naquele momento da vida dele e vai tentar transpor isso na análise bioquímica. Então, não é uma análise bioquímica de muitas vezes de indivíduo, às vezes é uma análise bioquímica de amostra de rebanho
Pode ser de indivíduo também, por exemplo, no caso de equino, né, que a gente trabalha com equino com a nutrição um pouco mais individualizada, se a gente pode falar assim, e é assim na realidade, do que em outras espécies que a gente só fala assim, lote, 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 né? Assim, alimentação para lote de vacas paridas, início de lactação, meio de lactação, vacas que estão, por exemplo, gestantes no período seco, e aí tem todas essas convenções aí de lotes de animais. Enfim, nós temos então essa associação de fluidos corporais com doenças antigas e na zootecnia associado com catabolismo, ou seja, a retirada, né, de produtos a partir do tecido, a utilização de componentes do tecido e também com o anabolismo. O que é o anabolismo? É o animal estruturando os tecidos corporais. Isso tudo está relacionado com o metabolismo proteico, mineral, energético, enzimático e vários outros metabolismos que a gente estuda aí na zootecnia. Primeira dúvida que surge, é bioquímica sérica ou é bioquímica plasmática? Pessoal, se eu estou coletando o sangue, permito a coagulação do sangue e tiro o sobrenadante ali, retiro as células e tiro o sobrenadante, aquilo é soro, então é bioquímica sérica. Plasma é quando é separado também, né? A gente centrifuga e separa, quando nós utilizamos o sangue com um anticoagulante. Então, eu posso ter plasma citratado, quando é colhido com citrato de sódio, plasma EDTA, quando é colhido com EDTA, plasma fluoretado, quando é colhido com fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio é o tubinho da tampa cinza, geralmente a gente usa para fazer análise de glicose, né, da glicemia dos animais. E as concentrações, né, são em miligramas por decilitro, milimol por litro. Nós precisamos ficar bem atentos a essas unidades, porque unidade faz sim muita diferença em quase todas as mensurações que a gente trabalha. Nós temos ainda análise de substratos, de enzimas, de hormônios e alguns índices. Por exemplo, a gente trabalha com o índice da relação albumina-globulina, que a gente vai ver já daqui a pouco. Esse índice albumina-globulina não tem unidade, porque é divisão, né, de 2 unidades. Então, ele é um índice que não tem unidade. Eu vou pedir licencinhas de vocês 30 segundinhos, porque eu preciso pegar o cabo de força, porque senão a nossa aula vai parar de ser gravada. Isso acontece, eu não vou editá-la só por conta disso, vocês me desculpem, achei aqui o cabo de força e vou ligar no computador. Muito bem, tudo aqui resolvido. Vamos colocar de novo. Vamos colocar de novo o nosso fone de ouvido e vamos continuar aqui. Eu espero que não tenha atrapalhado muito. Paciência com a tia, viu? A tia tá meio velhinha e vocês têm que ter paciência com ela. Igual esse negócio aqui que eu tô tentando, tento colocar de um jeito que não dê reflexo nos meus olhos, mas uma hora é a tela do computador, nos meus óculos, outra hora é a luz que vem natural ali da janela. Com relação ao que a gente estava falando, se é plasma ou se é soro. Se aqui embaixo tem coágulo, vai ser soro aqui em cima. Se eu coletei com anticoagulante, aqui embaixo vai ter as células e aqui em cima vai ter o plasma. E mais ainda, é importante a qualidade da amostra. Eu tenho geralmente, né, aqui foi colocado as células vermelhas, o tampão leucocitário, que aqui está um pouco superestimado por esse desenho esquemático aqui, e o soro normal. O soro normal é de uma coloração, né, esbranquiçada, amarelada, mas não pode ser excessivamente amarelado. Geralmente é mais amarelado em animais mantidos a pastos, né, uma alimentação mais repleta de verde, justamente pela presença do beta-caroteno. A parte para búfalos, né? Búfalos não acumulam esse pigmento. Então, a gente no búfalo vai ter uma
É o sobrenadante ali bem clarinho no caso do soro ou do plasma. Amostras hemolizadas, em que a parte que era para ficar esbranquiçada ficou avermelhadinha, inviabiliza um monte de análise que a gente precisa fazer. Então, nós precisamos ter cuidado, sim, com a espessura das agulhas de coleta, como que esse sangue vai ser coletado, e até mesmo com o estresse do animal para não induzir hemólise, dependendo da espécie que a gente estiver trabalhando. Nós ainda podemos ter plasmas e soros, né, dependendo de como forem coletados, com o que vão ser coletados, ictéricos. O que é isso? Eu já falei lá no início, por exemplo, da anemia hemolítica, que, no início que eu estou dizendo na primeira aula, da anemia hemolítica, que a esclera fica amarelada, as gengivas amareladas do animal, por exemplo, numa anemia hemolítica ou num dano hepático severo, a famosa icterícia. E aí, o que acontece? O soro ou plasma desses animais também vai estar amarelado além do normal e vai ser considerado ictérico também, né? Amarelado esse soro ou plasma. E a parte que a gente chama lipêmica, né? Esse soro tem uma viscosidade, a gente começa a trabalhar, a gente começa a perceber essa viscosidade, a coloração também. Só que a gente pode ter amostras que, pelo excesso da quantidade de lípides aqui, ou por alterações no metabolismo de lípides, né? Nos animais que a gente fala dislipidêmicos, né? Que tem alterações de triglicéridos, de colesterol, excesso de triglicéridos, excesso de colesterol, a gente percebe mesmo, assim, aquela cor aproximada, né? Esbranquiçada, que é o plasma ou o soro lipêmicos. Inviabiliza plasmas hemolizados, ictéricos ou lipêmicos, vão inviabilizar a maioria das análises que a gente vai fazer no laboratório, sim. Tem laboratório que, inclusive, recusa as amostras e com razão. Os metabólitos ainda podem ser específicos. O que é isso? A gente, soro, por exemplo, é específica, principal para a gente trabalhar com lipoproteínas. Então, colesterol, triglicéridos, a gente vai sempre trabalhar com soro. O plasma, né? EDTA, heparina ou fluoreto para análise de glicose e citrato, né? Para o fibrinogênio. Fibrinogênio é uma proteína de coagulação do sangue, mas também é uma proteína chamada de fase aguda da inflamação, importante nos herbívoros, né? Em ruminantes e em equinos. Então, em equino com cólica, a gente trabalha muito com fibrinogênio para dar um indicativo, né, da provável inflamação ali. Às vezes já tem uma peritonite instalada e os valores de fibrinogênio aumentam muito. A maioria das análises, existem equipamentos mais, vamos dizer assim, com mais tecnologia, mas a maioria das análises, inclusive as que a gente consegue fazer lá no Instituto de Ciências Agrárias, a gente trabalha com o espectrofotômetro. E no espectrofotômetro, o que a gente faz? Qual que é o mecanismo básico, né? Existe uma fonte de luz que é passada numa fenda de entrada, né? Tem um prisma para dispersar a luz, a fenda de saída, que é a que a gente regula o comprimento de onda, se a gente quer o roxo, o azul, o verde, o amarelo, laranja, o vermelho, né? Existe a cubeta para colocação do analito a ser analisado, ficou muito redundante, do metabólito a ser analisado, e lá na frente o detector. Então, quem já trabalhou com a gente lá no laboratório sabe, a gente sempre faz uma prova padrão com a concentração conhecida. Antes disso, a gente tem uma prova, né, que é o branco, que a gente fala assim, vamos zerar o equipamento, quer dizer, vamos medir o equipamento só com os componentes da técnica, que às vezes lá dá uma corzinha meio azulada clarinha. Aí nós vamos medir de novo com outro componente de concentração conhecida, que a gente chama padrão. E só na terceira medida, que muitas vezes por ser experimento a gente faz em duplicata ou em triplicata para melhorar a acurácia dos dados, é que a gente coloca as amostras do animal. Então, quando a gente faz em duplicata, o resultado do animal vai ser a média das duas avaliações, e aí se variar muito, mais do que 10% de variação entre uma análise e outra, a gente precisa repetir. E em triplicata também, né? Aquele animal, por exemplo, vai ser a média de 3 análises consecutivas.
dele mesmo. Por quê? Para que a gente tente evitar erros de pipetagem, né? Porque é uma técnica, igual a gente fala, né? Que a gente faz toda a técnica aberta, então, e no laboratório. Então, não é uma técnica automatizada em que existe menos risco do erro humano. Como existe o risco do erro humano, a gente sempre checa e trabalha sempre em experimentos com duplicatas ou então com triplicata. Consome mais reagente? Consome, mas a gente tem mais segurança dos dados que a gente vai fazer. E essa aqui é a imagenzinha do equipamento, né, semelhante ao que a gente tem lá no laboratório. Aqui existe essa tampinha levanta, aqui nós regulamos o comprimento de onda, o que a gente quer fazer com esse equipamento e colocamos as cubetinhas aqui dentro para poder, né, fazer a leitura do que vai acontecer ali. Começando aqui com as proteínas e os compostos nitrogenados. Essa imagem aqui é lá da soja, né? Um dos componentes, principais componentes proteicos utilizados aí na alimentação animal, principalmente dos herbívoros. As proteínas, então, representam 95% do nitrogênio do sangue e 5% é o nitrogênio não proteico. A ureia, que é proveniente lá do metabolismo de aminoácidos, e que representa 50% do nitrogênio não proteico, e os aminoácidos livres, que representam 25% desse nitrogênio não proteico, e os outros, né, restante aí, os outros 25% são glutationa e creatinina. Além disso, né, nós temos, igual eu falei do fibrinogênio, as proteínas de fase aguda da inflamação, que aumentam na inflamação, acompanhada ou não de infecção, e nos traumas mecânicos extensos, que também são associados com inflamação. Vocês imaginem, por exemplo, um animal doente, né, sei lá, uma vaca de 400 quilos, 350, 400 quilos, que fica deitada 3, 4 dias, só o próprio peso do animal em cima da musculatura já provoca um dano mecânico ali. Igual a gente, você não fica sentado em cima de uma perna e começa a ficar dormente? Imagina um animal ali com aquele peso todo em cima da musculatura e não conseguindo se levantar e locomover de forma adequada, né? Isso já, só o próprio peso do animal ali já provoca. No animal saudável, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Entre colocar tecido, anabolismo e catabolismo, a retirada do tecido. Em determinadas fases da vida do animal, a gente tem uma fase mais anabólica do que catabólica. E outros momentos é mais catabólica do que anabólica. E sempre, pessoal, esse balanço de proteínas é o balanço da ingestão de aminoácidos e de proteínas na dieta do animal e da mobilização, resultante na excreção de nitrogênio como ureia lá pelos rins. Ah, professora, mas eu já ouvi falar, como eu sei que tem gente aí que está começando no curso, que a gente dá ureia na alimentação do ruminante. Sim, a gente pode misturar ureia para alimentação, não é ureia fertilizante, numa quantidade adequada, com os animais adaptados, lá na alimentação do ruminante, sim. Mas isso é para quê? Para resumir bem basicamente aqui, tem todo um mecanismo bioquímico envolvido para modificar e facilitar a multiplicação da microbiota ali do rumen, dos protozoários, das bactérias, dos fungos e produzir o que a gente chama de proteína microbiana. Porque não era assim? Rumen, retículo, omaso e abomaso? Que passa no rumen do animal, vai para o retículo volta, regurgita, remastiga, volta para o rumen, mistura, quando está no parâmetro, num tamanho de partícula adequado, vai lá para o omaso, e o omaso também regula o tamanho de partícula adequado para sair para o abomaso, que é o estômago verdadeiro. Então, em parte, grande parte da nutrição do ruminante vem do quê? Da proteína microbiana. Então, se eu dou nitrogênio não proteico, que é mais baratinho lá na dieta do animal, juntamente, né, com fonte de enxofre, juntamente com fonte de carboidrato, uma energiazinha ali para o animal, o que eu faço? Eu dou aquele start no rumen para o rumen, para a microbiota ruminal aproveitar melhor a fibra da dieta desses herbívoros. E também já tem as rações de equino com ureia. Então, essa ureia aí é outra, é a ureia da alimentação. Essa que nós estamos falando aqui agora é a ureia do metabolismo do animal, que vem a partir da proteína que ele vai ingerir e
também da proteína microbiana e também da ingestão de aminoácidos desse animal. Entendido? Não é para confundir ureia de excreção com a ureia que vem na alimentação. Sim? Por mais que o metabolismo de ureia aconteça lá no fígado e a excreção renal, que é uma parte de outra parte de outra disciplina. E ureia na alimentação, se o animal não for adaptado, pode sim intoxicar o animal, que aí eu já estou fazendo mexendo da minha outra disciplina optativa, que é toxicologia e plantas tóxicas. Bom, se eu tenho espaço no vídeo aqui para falar, eu vou falar sim com os meus alunos para frequentarem minhas outras disciplinas, sim, porque eu não vivo sem alunos, então eu preciso de alunos nas minhas disciplinas, senão a titia fica triste. Voltando aqui. As proteínas também, né? A homeostase de proteínas é balanço da perda de nitrogênio, que pode acontecer, né? Em doença celular, lactação. O leite é um alimento, né, com muito teor de proteína. E aí, numa parte da lactação que a gente fala lá, mesmo que a dieta esteja excelente, a gente não consegue manter o animal por um tempinho, né, lá perto do próximo do que a gente chama de pico do leite. Então, a gente pode ter perda assim, de nitrogênio. Se a nutrição estiver ruim, então aí que vai perder mais nitrogênio ainda. A perda urinária, se o rim não estiver filtrando direito, tiver uma lesão renal grave, eu posso perder proteína na urina, que é a proteína que deveria ficar retida, perdeu na urina, a gente chama de proteinúria, ou perda intestinal, lesões graves no intestino ou verminoses severas, o animal, por exemplo, com verminose hemoparasitose. Além do que o verme suga de sangue, tem a lesão na mucosa que esse verme provoca, então acaba que tem dependendo do verme, gastro e enterite, né? Inflamação do estômago e do intestino, ou só uma enterite, e ainda vai haver a perda pela falta de metabolização adequada do que o animal comeu. Então, assim, além de o verme estar ali tirando, o animal não está conseguindo aproveitar tudo que deveria e ainda perdendo, se for no caso do sangue, perdendo célula e perdendo proteína. Se a dieta está boa, né? Se nós estamos lá com uma dieta ok, o animal não está em pico de lactação, que vai ter um períodozinho ali que a gente não vai conseguir nutrir adequadamente, mas depois o animal recupera, se a alimentação for boa. Deposição de proteína, crescimento, manutenção da gestação e recuperação de doenças. Lembrando de uma outra aula que eu falei anteriormente de leucócitos, nós temos os anticorpos como cadeias específicas de aminoácidos. Então, se a nutrição tem que estar boa para o animal ter um sistema imune saudável. E isso é muito importante, porque, igual eu falei, tem muita gente aí querendo vacinar animal que está em processo de desnutrição. A vacina não vai funcionar adequadamente. A proteína total aumenta nos casos de desidratação, né? O valor de proteína total no soro ou no plasma do animal vai estar aumentado por concentração, porque desidratação. Tirei água, eu estou concentrando o soro ou plasma. Ou ainda nos casos de inflamação crônica. Por quê? Vai aumentar as proteínas de fase aguda da inflamação, dentre elas o fibrinogênio. E ainda, né, vai haver liberação de reservas dessas proteínas de fase aguda que algumas estão estocadas no fígado e aí vão ser levadas para a circulação por conta da necessidade lá da inflamação. Quando que a proteína total no soro ou no plasma dos animais está reduzida? Em casos de hiperidratação, pode acontecer em animais que estão em fase hospitalar, né? Porque assim, com hiperidratação endovenosa, por erro de cálculo, insuficiência cardíaca congestiva, a perda, porque se o coração não está bombeando adequadamente, sobra líquido na periferia, e aí não há condição, né, desse líquido ser escoado, o animal tem inchaços, entre outros problemas, perda de proteína total, né, proteína total reduzida. Ainda doenças do fígado, né, dos rins, desculpem, nefropatia, igual eu falei, perda pela urina, hemorragia, essa perda sanguínea aguda, também perde proteína, queimaduras, né, não sei se vocês já queimaram em algum lugar, mas assim,
aquele exudato ali tem muita proteína sendo perdida. Se a queimadura foi extensa, né, há perda também de proteínas. Síndrome da má absorção, isso acontece nos animais que tiveram enterites severas, né? É muito comum de acontecer em cães que tiveram as gastroenterites hemorrágicas, e aí é aquele animal que, se sobrevive, nunca mais vai aproveitar adequadamente os alimentos que comeu, que vai comer, porque a mucosa foi embora, onde acabava um dos passos ali da digestão, a maioria da mucosa já foi embora, de peptidases e outras enzimas ali de mucosa, não são tão eficientes quanto seria no animal, né, que tem, por exemplo, que não tem essa síndrome de má absorção. Ainda reduzem deficiência na dieta, né, deficiência proteica na dieta e nas infecções virais, especialmente nos equinos, justamente por haver, né, os vírus poderem entrar nessa depressão aí de proteína total. Dentre as proteínas que estão lá suspensas no plasma e no soro dos equinos e de todos os animais, a maior fração proteica é a albumina. A albumina representa entre 35% a 50% da proteína total. Ah, professora, mas 35% que é pouco. Mas os outros 65% é de todas as outras proteínas. Então, de longe, a albumina é a maior proteína do soro dos animais. Ela é uma proteína também de síntese hepática, né? O fígado é o órgão central do metabolismo e metabolismo de proteínas também, e regula, né, a osmolaridade plasmática. O que é isso? É a capacidade do plasma de reter a água em si mesmo. Então, se há deficiência na albumina, que a gente vai falar daqui a pouco, o animal tende a ter edemas periféricos, né? 80% da osmolaridade plasmática é mantido pela albumina. Transporta as substâncias no plasma, nós falamos muito de albumina também na minha outra disciplina lá, que é a disciplina de farmacologia, porque o transporte da maioria das drogas, né, plasmático, é por albumina, é por meio da albumina. Ajuda a controlar o pH sanguíneo por meio de tampão e ainda é uma reserva pronta ali de proteína do organismo, né? A gente tem a albumina como uma das reservas do organismo, até por isso que esse valor aqui flutua muito, né? Juntamente com a proteína total, a albumina aumenta por concentração, no caso de desidratação, se eu tirei água, vai aumentar a albumina, e diminui de forma semelhante à proteína total, também por lesões, né? E lesão hepática, lesão renal e parasitismo gastrointestinal, que é o que eu acabei de falar também, que além de perder proteína total, se a albumina é a maior fração da proteína total, vai perder também muita albumina. Ops, que eu pulei um. Aqui é a meia-vida, né? O que é meia-vida? É aquele tempo que uma substância leva para decair a metade do que tem dela dentro do organismo. Reparem que camundongos 1,9 dias, rato 2,5, cão 8,2, ovinos, né, 14, 16 dias nos bovinos e seres humanos e equinos aqui, ó, com 19 dias de meia-vida. Ou seja, se eu vir uma redução de albumina hoje no equino, aquilo pode ter sido reflexo de 20 dias atrás. Então, saber essas meia-vidas, né, essa reposição da albumina nos animais, é importante para eu ter uma ideia de onde, de quando no tempo pode ter iniciado aquele problema. A gente precisa saber, né, de metabolismo para poder entender essa parte aí de análises bioquímicas muito. Outras proteínas, né, do plasma aí são as proteínas de fase aguda da inflamação. A aptoglobina, o amiloide sérico A, também indicador de estresse, né, ou de inflamação. E o amiloide sérico A, medido individualmente no leite ou no tanque, pode ser indício, né, da saúde aí das glândulas mamárias, no caso de bovinos. Isso aí é importante para que a gente, né, trabalhe com critérios de qualidade do leite. Aqui nós temos um perfil
das proteínas do soro, eu já vou explicar para vocês o que é isso. Isso aqui é um gráfico que nos mostra o quê? A eletroforese de proteínas do soro. Acompanhe aqui na curva, ó, o maior pico é o da albumina. Aí depois nós vemos um segundo aqui, ó, alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, beta globulina e gama globulinas. Gama globulinas, cada pico desse aqui, gente, é uma associação de várias proteínas. Gama globulinas são as imunoglobulinas. Lembra que a gente falou? IgG, IgE, IgA, IgM. Estão todas nesse pedaço aqui, ó, da curva. E aqui, ó, é um gato com citozonose, né? Mostrando, ó, um pico na região de alfa 2, que no gato, né, alfa 2 é a região, né, do amiloide sérico A e de alfa 2 macroglobulina. Um pico menor, né, é visualizado aqui na região da gama globulina, sendo restrito, né, a gamopatia oligoclonal secundária às infecções pelo organismo. E a proteína total do animal está reduzida. Reparem aqui, ó, a proteína total deu 5,20. E como é que faz esse exame, né? Faz a eletroforese lá, pinga uma gotinha de soro, corre o gel com um potencial elétrico de um lado e do outro, a diferença de potencial elétrico, as proteínas vão migrando. Depois a gente leva isso aqui para um scanner lá com um programinha, tá vendo que tem umas barrinhas aqui em cima? E esse programinha vai ler e vai nos dar, ler a quantidade de cor que deu aqui e vai nos dar as porcentagens. Estão vendo aqui, ó, nesse animal tem 32,24% de albumina, 6,94% de alfa 1, 30,61% de alfa 2, ó, 9,5% de beta globulina e gama globulinas 20,70%, com uma proteína total de 5,20%. Vejam aqui, ó, que a relação albumina-globulina é de 0,48, é uma variável que não tem unidade. E aqui tudo, ó, gramas por decilitro, que são as medidas dessas proteínas. É um teste muito aplicável, né, principalmente para a gente em pesquisa, que ainda precisa, né, ser mais desenvolvido para a gente fazer a campo. Nessa outra imagem aqui, a gente pode ver também, né, mostrando, né, o fibrinogênio, a albumina, aqui primeiro, né, e ainda, né, o fibrinogênio, que é uma proteína de fase aguda no equino e outras espécies, aumentando aqui na inflamação, ó, comparando um pico normal, né, ó, o soro na curva vermelha, né, com o plasma. O plasma não tem coagulante, é com anticoagulante. Veja aqui, ó, onde estaria o fibrinogênio nessa linhazinha aqui azul, ó, que está ausente no caso do soro. Então, aqui é comparando soro com plasma no animal e mostrando aonde que estaria o fibrinogênio, que é na fração beta-2 globulina, só para a gente entender. Uma coisa muito importante é avaliar, que as proteínas totais nos ajudam, para a gente avaliar a transferência de imunidade passiva nas espécies herbívoras, né? Porque a placenta é praticamente, vamos dizer assim, que não deixa passar as proteínas, os anticorpos, e aí o animal precisa ingerir tudo com colostro. Então, assim, é um indicador de transferência de imunidade passiva. Se eu tiro a amostra do bezerro antes dele mamar o colostro e vejo, sei lá, proteína total, tô chutando aqui, 3, e depois que ele mamou o colostro, 6, eu já tenho um indício, né, de que as proteínas do soro sanguíneo estão aumentando pela ingestão dos anticorpos ali que vem junto com o soro e nas primeiras 6, com o colostro, e nas primeiras 6 horas de vida do bezerro vão ser, sim, prontamente absorvidos. Então,
aumenta, né? O colostro aumenta globulinas, proteína total e também a enzima gama-GT. O bezerro nasce praticamente com atividade enzimática nula, né? No caso da atividade enzimática de gama-GT. E assim que mama o colostro, ele vai aumentar os níveis da enzima hepática, né? A atividade, né, da enzima hepática, ou melhor dizendo, gama-GT, gama-glutamil transferase. Então, é um indício rápido para a gente. Essa figura é só para lembrar que nós temos diversos compartimentos, né? Que, por exemplo, eu tenho lá, né, a transferência de aminoácidos, a síntese proteica, né? A função dos tecidos, né? A manutenção da estrutura dos tecidos e também da sua função, e a utilização de proteínas no organismo, levando aos produtos do catabolismo, né? Os produtos finais do catabolismo de proteínas. E o balanço entre a utilização de proteínas e a síntese de proteína vai nos fazer, né, ter relações em diversos parâmetros. Por exemplo, né, aqui a síntese de proteína e o balanço com o catabolismo, proteína plasmática, enzima, né, a síntese de proteína muscular. Aqui no caso, né, a presença lá nos tecidos, né, os parâmetros imunes, as transferências de carboidratos, as transferências de aminoácidos que também gastam energia. E lá no catabolismo, o nitrogênio ureico, o nitrogênio e a creatinina, a hidroxiprolina e a N-metilhistidina lá como produtos do catabolismo. Isso aí é uma simplificação, né, do metabolismo de aminoácidos, só para a gente lembrar que isso tudo está lá no metabolismo. E se está lá no metabolismo, está em fisiologia, está em bioquímica. E que para a gente ter boa fisiologia dos animais e boa bioquímica, a gente precisa do quê? Milagre bonitinho, nutrição adequada, ambiência adequada, animais não estressados ou estressados o mínimo possível. Isso tudo quem faz? Zootecnia, gente. Vamos valorizar a profissão de vocês, tá certo? E sempre a gente precisa interpretar a proteína total com albumina, globulina, para ver se as coisas estão andando juntas ou separadas. O hemograma, porque pode ter uma perda sanguínea aguda ou anemia, e eu vou ter também problemas com albumina. E com os testes da função hepática. Eu falei que o fígado é órgão central de metabolismo também de proteínas. Então, de gorduras, de proteínas, de carboidrato, tudo é o metabolismo lá do fígado. Se o fígado estiver ruim, tudo converge para o metabolismo do fígado. Se o fígado estiver maltratadinho lá, coitado, não vai estar dando conta desses metabolismos aí que precisam acontecer para que a gente trabalhe bem com os animais. Depois da proteína total, a gente fala de ureia. Ureia, né, é a principal forma de excreção de compostos nitrogenados em mamíferos, que a gente já falou, pela urina. Pouco é excretado via intestino e glândula mamária, né, e a gente pode avaliar a ureia no sangue, no leite e na urina. E é influenciada, né, pelos sistemas excretor, cardiocirculatório e dieta. Igual eu falei, a dieta pode ou não conter esses compostos nitrogenados no animal. No hepatócito, né, a gente tem lá o sistema de detoxificação da amônia, né, o amônio, que vai o quê? Nesse hepatócito, nós vamos ter a degradação da ureia, né, em amônio, e nós vamos, detoxificação do amônio em ureia, para que a gente, né, fabrique no organismo uma forma mais solúvel e venha a excretar essa ureia na forma de urina. E o ciclo da ureia, né, aqui está mais fácil para a gente entender, acontece lá na membrana da mitocôndria, né, a formação da ureia pelos precursores, né, aspartato, tem o amônio e o carbonato, né, e aí nós colocamos, né, isso lá no citoplasma, parte no citoplasma e parte na membrana da mitocôndria. Vejam aqui que vai todo aquele ciclo, ó, carbonoil fosfato, a citrulina, atravessa a membrana da mitocôndria, a citrulina, arginino succinato, sai um fumarato aqui, L-arginina,
Ornitina, tá vendo a importância do que vocês... E aí a síntese da ureia aqui, ó, antes de regenerar a ornitina aqui. E é a ornitina que vai lá, entre aspas, do lado de fora da mitocôndria e vai ajudar, né, a carrear o NH4+, junto com o carbonato, para gerar, para a gente formar a ureia a partir, né, desse metabolismo aqui. Agora ficou mais claro para todo mundo. Então, a ureia, né, reflete a qualidade da dieta, por quê? Se a ureia está num nível não aumentado, mas um nível bom de ureia, vamos dizer assim, que não está baixo, porque se ela estiver aumentadíssima, pode ser outro problema, né? Reflete muito aumentada a digestão de proteína aumentada. Excesso de proteína na dieta por erros de formulação. Normalmente o pessoal não erra dieta em excesso de proteína porque proteína é cara. Mas em equino a gente vê às vezes as pessoas errando em proteína, né? Por conta às vezes de alimentos muito proteicos, esquece lá do feno de alfafa na composição da dieta, isso pode acontecer, né? A intoxicação por ureia, por excesso de amônia, essa sim pela via alimentar, né? E a hemorragia excessiva no trato gastrointestinal superior, né? Úlceras, presença de parasitas, porque aí o próprio organismo vai tentar aproveitar aquele sangue ali que foi, saiu do vaso para a circulação sanguínea e aí aumenta a ureia como se fosse excesso de proteína, mas na verdade a proteína que escapou do vaso sanguíneo. No catabolismo proteico aumentado, a ureia também está aumentada. Por exemplo, se a dieta é muito ruim em proteína, o animal vai começar a utilizar a própria proteína como fonte de nitrogênio. Na fase inicial da deficiência de carboidratos, né, uso excessivo de corticoides, também em casos de febre, né, aquela em parte, né, a fraqueza muscular que dá na gente no processo de febre é resultado, né, desse catabolismo proteico aumentado, fome excessiva e exercício físico extenuante, sem a necessária reposição ali da dieta. Outras causas de aumento da ureia, né, a desidratação também, por concentração e perda de líquidos, falência cardíaca congestiva, falência renal, porque aí os rins não estão funcionando mais, vai concentrar a ureia, obstrução da uretra, ruptura de bexiga, vai haver, por ruptura de bexiga, vai haver absorção maciça, né, de ureia via peritoneal, redução da taxa de filtração glomerular, que aí a gente tem as chamadas uremias, né, que pode ser pré-renal, renal ou pós-renal. Então, a gente tem que fazer uma avaliação disso e pedir uma avaliação bem feita, né, no caso de aumento da ureia dos animais. Para a ureia reduzida, né, pode ser associada à proteína ruim da dieta, anabolismo proteico, né, a fase final ali da baixa proteína, aquela caquexia que o animal tá, que não tem mais nem de onde tirar nitrogênio da proteína interna. Estados de septicemia severa, né, efeito de hormônios anabólicos. E animais que estão em crescimento e mesmo assim são malnutridos. A gente percebe, né, que os animais em crescimento e animais em lactação são os que têm maior requisito de gestação e lactação, têm os maiores requisitos de proteína. E nos animais em crescimento, se a dieta for ruim em proteína, a ureia pode estar reduzida. Ureia diminuída também pode ser sinal de má conservação da amostra, porque às vezes, igual em experimento, a gente coleta e depois vai processar tudo junto, que a gente fala assim, processamento embatelado. Então, assim, acontece o experimento, tudo que a gente pode congelar, a gente congela, porque tem um tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo no experimento, e depois vai processar esses soros depois. Se a ureia começar a ficar reduzida, pode ser má conservação das amostras, às vezes pique de energia, né? Ficou sem congelar adequadamente, coisas desse tipo. Além disso, né, a menor concentração de ureia pode ser por falência hepática, distúrbios congênitos do metabolismo ou do ciclo da ureia. Ainda por excesso de excreção, nos casos de poliúria. Poliúria é quando o animal tem aumento, né, da quantidade, da frequência da micção
no caso de hiperadrenocorticismo e diabetes mellitus, e aumento da taxa de filtração glomerular, né, que isso aí acontece em animais de pequeno porte, cães e gatos, né, shunts, né, os shunts portosistêmicos congênitos ou adquiridos. Também lá na página do meu grande amigo Guilherme Savassi tem uns casos lá de shunt com os vídeos, e se vocês quiserem, tá lá descrito. Sigam ele lá nas redes sociais porque vale a pena. Sempre nós precisamos trabalhar a ureia, né, junto com outros compostos nitrogenados. Creatinina, urinálise, a proteína total, a albumina, hematócritos, eletrólitos, balanço aniônico, cálcio, fósforo e testes lá da função hepática. Isso tudo, igual a gente falou para as outras análises, né? Nada está separado. A gente precisa ver em conjunto para tentar chegar lá na melhor forma para o animal. A creatinina. Creatinina é um metabólito, né, de formação muscular a partir da conversão da creatina com liberação de energia. Pode ser aumentada por artefato de técnica, né, por acetoacetato, glicose, presença de vitamina C, ácido úrico, piruvato, cefalosporinas e aminoácidos nas amostras. Então, a gente tem que avaliar muito bem também essa creatinina. O aumento da creatinina fisiológico é comum em potros neonatos, né, em equinos altamente musculados e com exercício intenso, porque creatinina é produto, né, para melhorar o metabolismo muscular, só que o metabolismo de creatina no ser humano não é o mesmo metabolismo de creatina no equino, então fazer essa transposição e ficar entupindo o equino de creatina achando que ele vai ficar musculado não é adequado. A creatina no equino é um outro problema que a gente discute em outras disciplinas aí, que grosso modo aqui só vai fazer a musculatura do equino inchar e ele não vai ter resistência muscular nessa musculatura aí, entre aspas, inflada. Em cães da raça Greyhound e a coleta, né, após alimentação rica em proteína. Então, assim, é importante esse jejum que a gente faz nos animais para fazer a coleta de sangue. Além disso, né, a creatinina é aumentada quando há redução da taxa de filtração glomerular, né, que a gente pode classificar em pré-renal, renal e pós-renal. Na disfunção renal grave e circulatória, obstrução uretral e também ruptura de bexiga e danos à musculatura esquelética. Ureia e creatinina, na clínica, são avaliados como função renal. Mas no metabolismo a gente vê que está relacionado a fígado, está relacionado à musculatura. Então, assim, mas quando o problema é de função renal, a gente tem aumentos, assim, gigantescos desses metabólitos aí, de ureia e de creatinina. Por exemplo, de 5 vezes o valor normal, 8 vezes o valor normal. A creatinina fisiologicamente diminuída, né, na gestação, porque aumenta a taxa de filtração glomerular, por baixa produção, né, nos casos de caquexia, redução da massa muscular extrema. Caquexia é fome, desnutrição intensa, tá, gente? E aumento da taxa de filtração glomerular no caso da formação de shunts portosistêmicos. Além disso, né, nós precisamos avaliar a creatinina com a massa muscular do animal. Se a creatinina está alta, nós precisamos, né, avaliar se a musculatura do animal está boa, e aí a creatinina vai estar alta ou normal, ou se a musculatura do animal está pobre. Se a musculatura do animal está pobre, né, a creatinina vai estar baixa ou normal. E além disso, é outro metabólito que reduz rapidamente por deterioração da amostra. Então, é um indício de que a conservação é inadequada se a creatinina está muito baixa. E a gente tem que olhar como é que foi a conservação daquelas amostras. Por isso que a gente faz em duplicata, né? Pegando soros diferentes aqui no nosso trabalho de pesquisa. E sempre interpretar com a presença de ureia junto e com os analíticos hepáticos. Eu tô achando que compostos energéticos vai ficar muito pesado para essa aula, pessoal, então eu vou
parar por aqui, encerrar esse momento de gravação e continuar análises bioquímicas com o próximo assunto daqui a pouquinho, que são os metabólitos energéticos. A gente fica nesse primeiro momento com a parte dos compostos bioquímicos relacionados a nitrogênio, né? Proteína total, albumina, globulinas, ureia e creatinina. Eu acho que já está de bom tamanho para esse primeiro momento. Vou encerrar agora a gravação dessa parte da aula, mas espero vocês na sequência para que a gente fale sobre compostos energéticos. É só o tempo de ir ali tomar uma aguinha e gravar mais um novo vídeo. Eu espero vocês, fiquem aí, não vão embora e assistam os vídeos porque vai sim valer a pena esse nosso ensino remoto emergencial. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.